Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem e independente religião mundial. Temos vindo a falar, ao longo dos últimos programas, sobre algumas expressões que não são tão correntes no português coloquial. Falamos, nomeadamente, de manifestante de Deus. E é sobre essa expressão que vamos falar hoje e, no fundo, sobre quem são os manifestantes de Deus. O nosso convidado é Marco Oliveira. Marco, muito obrigado por estares novamente connosco. Obrigado, Bill. O que é um manifestante de Deus? Começamos logo por aí. Por aí. Na fé Bahá'í, nós usamos a expressão manifestante de Deus para referir os fundadores das grandes religiões mundiais. É através deles que o Espírito Santo se manifesta no mundo humano e nos revela princípios e ensinamentos que são conducentes ao nosso desenvolvimento moral e civilizacional. E esses manifestantes de Deus foram aparecendo ao longo da história da humanidade, sempre com ensinamentos adequados às necessidades e à maturidade de diferentes povos, e foram aparecendo em diferentes épocas, em diferentes lugares. Entre esses manifestantes estão Abraão, está Moisés, está Jesus Cristo, está Muhammad e, mais recentemente, o Bab e Bahá'u'lláh. Regressando à expressão do português coloquial, de facto, manifestantes de Deus não é algo que utilizamos muito, mas utilizamos profetas. Por que não chamar aos manifestantes de Deus profetas? A palavra profeta pode ter vários significados. Pode, de facto, referir um dos manifestantes de Deus, um dos fundadores das grandes religiões mundiais, mas também pode referir um dos profetas de Israel, daqueles cujas palavras estão na Bíblia hebraica. Além disso, a palavra profeta pode ser usada para referir a alguém que faz profecias. Portanto, é uma palavra com vários sentidos. Já a expressão manifestante de Deus diz-nos de forma inequívoca que é através daqueles fundadores das grandes religiões mundiais que se revela e manifesta o Espírito Divino e se revelam os ensinamentos divinos para a humanidade. Portanto, eu diria que a expressão manifestante de Deus é mais abrangente e mais completa do que a palavra profeta. Portanto, quando falamos de Jesus Cristo, foi um manifestante De Deus, sem dúvida. Portanto, Cristo é um manifestante de Deus, tal como Bahá'u'lláh, tal como o Bab, tal como Muhammad, como referiste há pouco. Esta igualdade, digamos, poderá deixar desconfortável a alguns cristãos? Vivemos num país eminentemente católico. Certo. Essa pergunta faz todo sentido. Mas temos que perceber uma coisa, que Cristo não é o exclusivo do cristianismo, nem de nenhuma cultura, nem de nenhuma religião. E aqui devemos olhar para toda a história religiosa da humanidade. Sempre que surgiu uma grande religião mundial, ela proclamou-se como herdeira espiritual das anteriores religiões mundiais. Isso é perfeitamente evidente no cristianismo, que inclui nas suas escrituras uma parte significativa das escrituras judaicas. E, além disso, o cristianismo apresenta uma nova perspectiva sobre a vida e a missão, quer de Moisés, quer de Abraão. E depois veio o Islão, que também se proclamou como herdeiro espiritual, quer do cristianismo, quer do judaísmo. E o Islão apresentou uma nova perspectiva sobre a vida e a missão de Jesus Cristo, de Moisés e de Abraão. Naturalmente, sendo a fé Bahá'í a mais recente religião mundial, que também se proclama como herdeira espiritual das grandes tradições religiosas do passado, a fé Bahá'í também apresenta uma nova perspectiva sobre os manifestantes anteriores, nomeadamente sobre Muhammad, Cristo, Moisés e Abraão. Portanto, para nós é perfeitamente natural, e diria mesmo perfeitamente legítimo, afirmar que Jesus Cristo foi um manifestante de Deus. Como eu disse há pouco, estamos em Portugal, um país eminentemente católico, e sabemos, ou ouvimos muito a questão de Cristo é Deus. Como tentar abordar este tema com os nossos amigos cristãos católicos? Essa é uma crença que está profundamente enraizada no cristianismo. E, de facto, a maioria dos cristãos acredita que Jesus é uma encarnação de Deus. Mas nós, Bahá'ís, nós vemos as coisas de maneira diferente. Para nós, por definição, Deus é transcendente e infinito. Está para lá da nossa compreensão. Ora, aquilo que é transcendente e infinito não pode tornar-se material, não pode tornar-se finito. Caso contrário, porque se isso acontecesse, deixaria de ser Deus. Não é? Da mesma forma, para nós não faz sentido dizer que Deus encarnou ou que assumiu uma forma humana, porque se isso acontecesse, ele deixaria de ser Deus.
Nós temos uma analogia nas escrituras baais que nos diz que os manifestantes de Deus são como espelhos. Ora, num espelho eu posso ver a imagem do sol. Eu posso receber a luz do sol através do espelho. Eu posso dizer que olho para o espelho e vejo o sol. Mas o que eu não posso dizer nunca é que o sol está dentro do espelho. Da mesma forma, nós olhamos para os manifestantes de Deus e podemos dizer: estou a ver a luz da divindade. Esta é a imagem do divino, é correto. O que não faz sentido é dizer que o divino encarnou ou assumiu uma forma humana naquele manifestante. Isso para nós não faz sentido. Isso vai contra a lógica, vai contra a razão. E, portanto, isso não está de acordo com os nossos ensinamentos. Mas o que acabaste de explicar não é ir contra uma crença profunda do cristianismo? Sem dúvida que é. Mas as nossas crenças também devem ser examinadas, não é? E, portanto, eu geralmente, quando falo deste assunto, eu convido os meus amigos cristãos a examinarem de forma racional o significado das suas crenças, o sentido das suas crenças, não é? Isso é fundamental. A nossa fé não pode ir contra a razão. Ela pode superar a razão, mas não pode ser irracional. Porque, no fundo, Deus é um. Exatamente. Marco, muito obrigado por ter estado connosco. Quanto a si, se gostou do nosso programa, quer saber um pouco mais sobre a comunidade Bahá'í de Portugal, pode contactar-nos através das informações que tem estado a passar em rodapé. Continuação de uma excelente tarde e até ao próximo programa da comunidade Bahá'í de Portugal.